Depois que eu comecei essa série ensinando vocês a estudarem as matérias básicas para concursos, vocês comentaram em vários vídeos fazendo vários pedidos para várias matérias. E como não poderia ser diferente, informática foi uma delas. Então hoje eu peguei todos os tópicos de informática que comumente caem nos concursos públicos e vou passar cada um com você, te passando o máximo que eu conseguir sobre as dicas que você pode vir a precisar na sua jornada de estudos para conseguir se desenvolver melhor na matéria de informática. Eu utilizei uma ordem aqui de um edital que eu peguei, que eu sabia que caía muitos dos tópicos, mas você não precisa ficar apegado a isso, apesar de que existe uma lógica por trás dessa ordem aqui, mas coisa ou outra pode variar. O que é importante? Desde o começo você ter a sua organização, você ter o edital que você está estudando organizado, para você conseguir ir matando tópico a tópico, estudando cada tópico, depois fazendo a lista de exercício e anotando qual foi o seu rendimento. Então, para começar, conceito de internet e intranet. Eles cobram muito isso aqui. No geral, são questões confundindo os dois conceitos. Tá? Eles tentam, ao máximo, induzir ao erro o candidato para ele confundir a diferença entre internet e intranet. Basicamente, intranet é a rede interna, tá? É a net interna que costuma ter empresa, tal, servidor próprio, esse tipo de coisa. Mas é isso aí você vai desenvolver na matéria. Eu ainda não sou professor de informática. Logo abaixo a gente tem um tema derivado, né? Conceito e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Geralmente, envolvido com essas duas matérias aqui, pode estar um pouco antes, pode estar um pouco depois, tem aquela questão das redes. Em vários tipos de classificação, várias possibilidades de formas de você criar redes, a forma que a informação passa, se ela só vai, se ela vai e volta, se ela vai e volta ao mesmo tempo. Além disso, tem aquela matéria dos protocolos. Isso aqui cai em algumas provas, por exemplo, cai na prova da Polícia Federal, em algumas provas de nível superior. De nível médio não sei, mas eu imagino que tem algumas provas que cobrem isso também. E sobre a parte de protocolos, o que eu tenho para dizer para você é: decore, porque não tem outra saída. Quando eu estudava para o edital da Polícia Federal, eu consegui decorar, na época, fiz uma tabela, então é a dica aí para você, faça a tabela assim, ó, qual que é o protocolo, HTTP, tá aqui. Aí você escreve aqui o que ele faz, entendeu? Para que ele é utilizado. Isso é muito cobrado em provas, nas provas que tem isso no edital, e essa é uma forma bem prática de você estudar. Monta a sua tabelinha, muitos materiais já vêm com essa tabela pronta, mas você monta a sua tabelinha e estuda protocolo, vai ser da base da decoreba mesmo. Aí aqui a gente tem ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, correio eletrônico, grupos de discussão, busca, pesquisa e redes sociais. Navegação, cobram muito o Chrome, por exemplo, Internet Explorer, mas ultimamente eu tenho visto praticamente só o Chrome, mas eu imagino que tem a questão sobre Internet Explorer também. Então você tem que saber os atalhos, você tem que saber os comandos, você tem que saber o que significa cada botãozinho daquele ali, onde que está cada comando dentro dos botões, das opções, dos menus. Eles cobram bastante isso e cobram também as funcionalidades. Por exemplo, o modo de navegação anônima, o que ele faz? Os cookies do navegador, para que eles servem? O cachê do navegador, para que serve? Aí tem o correio eletrônico, que eles cobram tanto os sites, né, de serviço de correio eletrônico, quanto os programas, por exemplo, o Outlook. Né? É comum cobrar Outlook, porque muitas vezes o que os funcionários públicos vão usar quando eles começarem a trabalhar é o pacote Office, e aí tem que saber usar o Outlook e tem que saber, por exemplo, a pasta enviado, por óbvio, né? Fica lá as mensagens que foram enviadas. A pasta rascunho, a pasta caixa de saída, eles adoram cobrar a pasta caixa de saída, porque são e-mails que ficam lá porque não conseguiram ser enviados. Eles tentam confundir caixa de saída com enviados, enfim. Você tem que saber isso, você tem que saber aqueles negócios do cópia oculta ou a cópia que não é oculta, que é aquela CC. Eles fazem muitas questões que misturam, tipo assim, a pessoa recebeu o e-mail de tal pessoa, só que a pessoa que enviou, ela enviou para XYZ, só que o Z tava como cópia oculta. Aí o Y, quando ele responder esse e-mail, o Z vai receber? O Z não vai receber, porque ele estava como cópia oculta. Se ele recebesse o Y, quando recebeu a mensagem, ele ia saber disso, entendeu? Muitas questões sobre isso, essa parte de correio eletrônico misturando as possibilidades, são questões muito comuns e é o tipo de coisa que
Você não pode chegar na prova sem saber isso, porque esse é o tipo de questão que com certeza quem estava estudando vai acertar. Então, por favor, não dê esse mole. Aí a gente tem aqui noções de sistema operacional Linux e Windows. Na maioria dos editais é comum que venha só Windows, mas em alguns editais, como o edital da Polícia Federal, vai aparecer Linux também. Aí eu já deixei uma anotação pronta para vocês aqui, ó. Atenção, atalhos, programas nativos do Windows e explorador de arquivos. Eles cobram muito o explorador de arquivos, os comandos, as funções, tem a função de favoritos aqui, tem as páginas mais acessadas que aparecem, a questão dos programas nativos do Windows, por exemplo, o bloco de notas, o Notepad, tudo que for função nativa do Windows, eles costumam cobrar nos editais também. E aí tem a questão dos atalhos, por exemplo, atalho para mostrar a área de trabalho, atalho para alterar janelas, atalho para alterar as áreas de trabalho, que se eu não me engano é Windows e Tab, aí tem o Alt Tab, aí tem o Windows Z que abre o Explorer, tem o Windows D que mostra o desktop, tem o Windows M que minimiza todas as janelas. Todos esses atalhos, eles cobram em provas e é extremamente importante que você saiba eles, inclusive os atalhos de dentro dos programas também. Quando a gente está falando de pacote Office, eles cobram muito isso. Acesso à distância a computadores. Isso aqui geralmente é o proxy, né? Transferência e informação de arquivos. Isso aqui é interessante você saber tanto como isso funciona dentro do navegador, quanto o protocolo de transferência de arquivos, que se eu não me engano é o FTP. File Transfer Protocol, que é o protocolo que é usado para transferência de arquivo. Óbvio, se tiver protocolo no seu edital, tá? Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Coloquei aqui, atenção, formatos de arquivos. Por quê? Eles vão falar, o arquivo MP4 é de quê? É de vídeo, né? O MP3 e o AV e o WMV, entendeu? Eles ficam fazendo o .txt, .pps, eles ficam te dando os formatos e perguntando, esse formato de arquivo é para qual programa? Ou então, qual esse programa aqui, ele salva em quais formatos? E essa é difícil, por quê? Porque tem programa que grava em trocentos formatos diferentes, e aí fica complicado para você saber todos. Mas com a prática, você vai começando a deduzir bastante coisa, e entender o que é texto, o que é vídeo, o que é áudio. Então, um programa que edita texto, como por exemplo o Microsoft Word, ele consegue salvar em inúmeros formatos de texto, como o próprio PDF. Aí temos aqui edição de textos, planilhas, apresentações, que é basicamente o Office e o LibreOffice. Eu já deixei destacado aqui uma coisa que eles sempre cobram em todas as provas, que são os atalhos e funções. Os atalhos, pessoal, acho que não sei qual foi a última prova que eu olhei que não tinha uma questão de atalho. Óbvio, se a prova de informática, o número de questão de informática for grande na prova, né? E aí, as funções de cada programa é muito importante que você saiba. Até eles cobram até o menu da impressora. Você aperta Ctrl P lá para imprimir, eles falam, tem como organizar as páginas dessa forma? Como que faz para mudar de horizontal para vertical o posicionamento das folhas? Então, tem muita coisa nesse sentido. Você tem que estar bem familiarizado com as ferramentas. E a minha dica para você é, use as ferramentas. Se no seu edital vai cair LibreOffice, você não sabe nada, instala no seu computador e começa a alternar ele com o Microsoft Office, para você conseguir realmente aprender por uso, né? Que é um aprendizado muito mais fácil, só que exige um pouco mais de trabalho, porque precisa de um capricho seu de ficar lá utilizando o programa. Aqui tem redes de computadores, eu sinalizei aqui no começo, né? Falei aqui, ó, redes, está aqui também. São várias formas de redes e classificações e possibilidades, tem toda a questão das conexões, enfim, é uma matéria bem densa, inclusive. Conceitos de proteção e segurança, noções de vírus, worms e pragas virtuais. Eu já deixei aqui anotado um destaque muito importante que derruba muita gente em prova e o examinador sabe, é por isso que ele faz. Spyware é diferente de vírus, porque spyware, ele é meio que a classificação toda, assim, a família. E o vírus, ele é uma espécie, né, que está lá dentro. Então, existem muitos tipos de spyware. O vírus é um deles. Aí chega na prova, ele escreve spyware e coloca uma coisa específica de vírus. Pode ser que esteja correto, porque pode ser considerado uma coisa que está dentro da outra, mas pode ser que esteja errado. Ou então ele pode escrever vírus e é uma coisa que se aplica a outro tipo de spyware. É muito comum questões que abordem esse tipo de confusão na cabeça do candidato. E aí quando a gente passa para aplicativos de segurança, é exatamente a mesma coisa. O que o cara vai fazer? Ele vai tentar te confundir com anti-spyware e antivírus. O antivírus, ele detecta vírus. O anti-spyware, ele vai detectar todos os tipos de spyware, ou pelo menos a maioria deles. Ou pelo menos deveria detectar, né? Mas abaixo tem um tópico que não é comum em todos os editais, mas eu acho que ele tem ganhado um espaço recentemente. Computação em nuvem. Tem aqui, ó, armazenamento em nuvem, IaaS, PaaS e SaaS.
Armazenamento em nuvem é o Google Drive, é o Drive lá da Microsoft, o OneDrive, se eu não me engano. Eles cobram bastante isso em prova, cobra quais são as funções, quais são as formas de sincronizar, se você pode acessar pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Às vezes ele dá as funções e pergunta, esse aqui é qual programa? Aí você tem que achar lá, Google Drive, OneDrive. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, o Teams, o programa do Microsoft Office, ele começou a ser cobrado recentemente com bastante frequência, porque agora tem muita gente trabalhando em home office, então todos os órgãos públicos, eles estão utilizando muito o Microsoft Teams. Então é uma matéria recente nos editais, mas que já está caindo bem e tem pouca questão passada, então é importante você entender todas as funções, os limites, quantas pessoas podem entrar numa sala, quais são os planos de assinatura, isso são coisas chatas, mas que já foram cobradas, então pelo jeito eles vão seguir por esse caminho, as bancas. Mais abaixo aqui, a gente tem um tópico também extremamente importante, inscreva-se para você se inscrever no canal e continuar acompanhando todas essas dicas de concursos públicos que eu venho me esforçando muito para trazer para vocês. Inclusive, uma notícia que eu precisava dar para vocês é que eu estou trabalhando aqui na Brabo Concursos agora e estou inclusive nesse momento dentro do escritório e eu consigo ter esse cenário mais legal, consigo ter uma estrutura melhor e consigo agora ter toda uma estrutura que me dá muito mais força para conseguir trazer muito mais conteúdos para vocês. Então, não deixem também de entrar lá no canal da Brabo Concursos aqui no YouTube, porque eu vou aparecer lá várias vezes também sempre trazendo conteúdos úteis. Se você olhar os vídeos do meu canal, você vai ver que todos os meus vídeos são sempre trazendo soluções para você, coisas úteis. Então se inscreve lá no canal da Brabo que você também vai começar a receber bastante conteúdo meu lá. Agora voltando para a matéria, a gente tem a segunda parte, que é a parte de TI. Essa parte aqui, ela é cobrada no concurso da Polícia Federal, em alguns concursos da área fiscal e alguns concursos de nível superior, mas tem alguns concursos também, por exemplo, da área bancária, que eles acabam cobrando. Por quê? Porque o cara, no dia a dia, ali no trabalho dele, ele vai ter que lidar muito com o computador, ou ele vai ter que lidar muito com os sistemas de informações, que tá aqui, ó, tem teoria geral do sistema e sistema de informação. O cara trabalha com banco de dados o tempo todo, fica analisando o dado, fica utilizando esses dados, ele altera os dados, né, mexe nos dados ali no trabalho dele. Então, esse tipo de coisa, ó, tem até aqui, ó, banco de dados, chaves e relacionamentos, redes de comunicação, camada física de enlace de dados, noções básicas de transmissão de dados, redes de computadores, terminologia, aplicações, modelo de arquitetura, aqui, ó, protocolos. Tá vendo? Aquela parte que eu tava falando lá no começo, tá tudo jogado aqui para a parte de TI. Então, tem concursos que podem pegar um ou mais tópicos. Por exemplo, tem concurso que vai pegar só essa parte aqui de protocolo, porque ela é importante. Tem concurso que vai querer colocar sistema de dados. Por quê? Porque às vezes no cargo já faz sentido. O cara que vai trabalhar lá, ele vai utilizar esses programas. Ele tem que chegar lá pelo menos tendo uma noção. É óbvio que o uso do programa você vai aprender do trabalho. Mas você tem que chegar entendendo a dinâmica do funcionamento do negócio que você vai trabalhar. Aqui também está a rede dos computadores, que eu comentei lá no começo. Então, assim, aquela primeira parte, a parte de informática, é a parte mais básica que vai estar em praticamente todos os concursos, pelo menos os que têm a matéria de informática, né? E você tem que se atentar que já existe um padrão pré-estabelecido que as bancas continuam repetindo muito. Óbvio que sempre pode mudar, então é importante que você sempre analise as questões recentes da sua banca, mas também esse passado, ele cria meio que uma previsibilidade para a gente conseguir fazer análises melhores, para você fazer um estudo mais focado, não ficar estudando de uma forma espalhada. Eu espero do fundo do meu coração que todas essas dicas e anotações que eu passei aqui para você tenham sido úteis. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Mas mais importante do que isso, se você tem uma dica para dar para os seus companheiros de estudo para concurso público, deixa aqui nos comentários. Se você olhar nos meus vídeos anteriores, todos praticamente têm dicas de pessoas que estão estudando para aquela matéria e ela deixa lá. Às vezes a dica de algum material, a dica de algum professor, às vezes ela deixa a dica de algum método que ela conseguiu aprender essa matéria que estava difícil para ela e ela conseguiu superar. Então não deixe de compartilhar com as pessoas as suas dicas para a sua matéria, porque o que vai deixar o conteúdo do canal cada vez mais rico é todos nós colaborarmos para trazer um pouquinho do que a gente sabe aqui. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.